Olá pessoal, o tema da nossa equipe é o uso da energia eólica como suporte para diminuir os custos da energia elétrica. A equipe é formada por Álvaro, Caroline, que sou eu, e Raul. Aqui é a referência, do artigo que a gente utilizou. E é esse o artigo, Análise Regional da Energia Eólica no Brasil. Aí está a revista, que é a Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional. Tem também o ISSN e a classificação, que a gente se classifica em Engenharia 1. Então, antes de a gente abordar o tema principal, que é a energia eólica, é importante a gente rever os conceitos de matriz energética, matriz elétrica, hidrelétrica, termoelétrica. Isso aí a gente vai vendo ao decorrer da apresentação. Matriz energética é o conjunto de fontes de energias disponíveis. A matriz energética brasileira se destaca por ser bem diversificada, tanto as renováveis como as não renováveis. A matriz elétrica brasileira tem um conjunto de fontes de energias disponíveis, para produzir a energia elétrica, e nós somos destaques por sermos renováveis. Tá aí os dados, não vou me prolongar muito para não passar muito do tempo. E a gente se destaca pelas hidrelétricas, e as termoelétricas, principalmente a hidrelétrica. E segundo a ANEEL, em dados de 2020, nós possuímos mais usinas hidrelétricas, que está aí uma porcentagem de 58,97%, seguidas das termoelétricas, com 25,53%. Então, são as principais, as usinas hidrelétricas e as termoelétricas. E a energia solar, a gente sabe, que ela é obtida através da energia do sol. Então, quais seriam as vantagens, da energia solar? Ela é uma energia renovável, sustentável e limpa. Ela dá uma economia aí na conta de luz de até 90%. Tem uma vida útil de mais de 30 anos. Ocupa pouco espaço, e valoriza o imóvel, e pode ser usada em áreas isoladas de rede elétrica. Mas aí as desvantagens são um alto custo, de aquisição, não gera energia à noite, já que ela é uma energia obtida através do sol, e falta incentivos ainda no Brasil. Precisamos de mais desenvolvimento, nessa questão. E também tem a alteração na estética do imóvel, Fica ali como a gente viu aqui nessa foto, fica o telhado assim, com as placas solares. E aí vamos falar um pouquinho sobre a termoelétrica e em seguida a hidrelétrica. As termoelétricas produzem energia através da queima de combustíveis fósseis e por fissão nuclear. Então aí, de gás natural, a gente tem 9,3%, seguido de biomassa, 8,4%, carvão mineral 5,3%, a nuclear 2,5% e o derivado do petróleo apenas 2%. E isso totaliza as 27,5%, que foi o dado que a gente viu aqui, da matriz elétrica brasileira, as termoelétricas. Quais seriam as vantagens, da termoelétrica? A questão da instalação, que pode ser feita próximas às regiões de consumo, e as construções mais rápidas, em relação às hidrelétricas, se for comparar. A fonte de energia que atende é uma fonte de energia, que atende às regiões que não tem outras opções. Então, uma região que não tem outra opção, infelizmente não teria outra escolha, E as desvantagens é a liberação de gases poluentes na atmosfera, os custos para a geração de energia é mais elevado e a dependência de recursos finitos. Tem também a questão da chuva ácida, que é oriunda de óxido de nitrogênio e enxofre lançado na atmosfera, que forma o ácido nítrico e o ácido sulfúrico. Causa também problemas respiratórios e provoca o aquecimento global, Pior aí nesse lado. E aqui a parte da hidrelétrica, que Álvaro vai continuar.
Bem, pessoal, dando sequência, o nome é Álvaro. Fala um pouco sobre as hidrelétricas. Como foi falado, o Brasil depende muito das termoelétricas e das hidrelétricas, que é uma combinação interessante, mas tem seus problemas. Um pouco da hidrelétrica. Produz energia pela água e temos como maior de todo o Brasil a de Itaipu. As vantagens dela. Sua energia é limpa e renovável, cuja produção é baixa comparada com as demais. Não produzir gases, ou seja, que é bom para a natureza. A produção é baseada na demanda, ou seja, quanto se pede energia que produz. Também aproveita a água para irrigação, portanto, é positivo. O lado negativo é que ela influencia muito a natureza, a flora e a fauna, as áreas que são alagadas. Com a mudança do clima, para fazer elas, alterar o curso de rios, diminui a geração em período de seca, ou seja, depende muito do clima, e por fim, realoca a população ribeirinhas. Ou seja, a hidrelétrica tem esse problema de afetar muito a natureza no sentido de prejudicar animais, seres humanos, enquanto a termoelétrica prejudica em si por gerar muitos gases. Essa combinação de hidrelétrica e termoelétrica mostrou bem ruim num caso bem simples da crise hídrica de 2021. Nesse período de seca, os relatórios estão bem abaixo por cento, a região sudeste e centro-oeste. O que isso causou? Com a falta de chuva e não podendo suprir a energia, temos que optar pela geração de termoelétrica, aumentando muito mais a geração de petróleo e carvão, o que foi ruim para a natureza, tantos gases que foram emanados. Então, portanto, essa combinação de hidrelétrica com termoelétrica não é bem vista, já que se uma falhar, como foi o caso da hidrelétrica, tem que aumentar o número de gases na natureza, o que gera chuva ácida, poluição, efeito estufa. A energia solar, apesar de ser muito boa, é muito cara, então também não é viável. Então, trazemos no nosso artigo a energia eólica, que ela vem a força dos ventos, essa é a base de geração. Ela é uma energia limpa, pois não emite nenhum poluente. Sua fonte é inesgotável, pois é o vento. Possui uma redução da dependência dos fósseis, ou seja, ela não usa nem gasolina, nem carvão. Permite a diminuição dos gases, pois ela é limpa. Gera renda, pois dá para... Permite a diminuição dos gases, pois ela é limpa. Gera renda, pois dá para o proprietário das terras arrendar esse território. Permite que o proprietário de terra siga com a criação de animais e plantas, ou seja, não atrapalha a sua vida. Gera emprego porque onde tem energia eólica, fica os parques eólicos. Eles geram renda e empregos. E requer pouca manutenção, portanto é barato. Mas como nada é perfeito, as vantagens. Como depende do vento e por ser irregular, se atrapalha. Necessita da criação de parques, para ser meio custoso. Tem grande impacto visual e sonoro. E seus geradores podem afetar o movimento de áreas migratórias. Mas comparado com a solar, que tem um grande gasto de manutenção, comparado com a térmica, que exigia poluição da natureza em grande escala, e comparado com a hidrelétrica, que depende muito do clima, ela tem uma boa solução. Bem, trazendo os dados de 2006, o Brasil poderia gerar um potencial de 143 mil megawatts, que já é muito. Em 2019, é maior ainda, foi descoberto, chegando ao topo de 500 mil megawatts, ou seja, muito mais energia para gerar o Brasil. Também tem algo positivo que o Brasil inteiro pode gerar essa energia, pois ela pode ser criada no Nordeste, na região Sul, Sudeste e Norte. Portanto, todo o Brasil inclui nessa área de geração de energia. Em 2021, tivemos um crescimento de 7%. Essa evolução ao longo dos anos chegou a gigawatts. E atualmente produzimos 2 mil megawatts, o que é bem abaixo do que mostra esse artigo. Que dizia que na nossa geração poderia chegar até 153 mil megawatts. Isso. Como está aqui mostrando.
2006. Esse artigo já mostrava que tem um potencial de 143 mil megawatts, que é muita coisa. Mas como tem um bom investimento no Brasil, a gente produz até hoje em dia, mesmo anos depois, apenas 2 mil megawatts. Muito pouco. O que mostra o fato de aproveitamento que nós temos nesse tipo de energia. E se destaque também como ponto principal a costa nordestina entre Rio Grande do Sul, do Norte e Ceará, que sozinho tem potencial sozinho de 12 mil megawatts, que é muita coisa. Bom pessoal, eu sou o Raul e eu vou falar um pouco para vocês como um assunto abordado no artigo poderia ser aplicado na engenharia civil e quais são as suas vantagens dessa forma mais prática. Algumas vantagens que a gente pode perceber é o seguinte: além da diversificação de uma forma de fornecimento de energia, a gente teria uma economia no consumo de energia, já que essa fonte seria mais barata e assim empreendedores, pessoas normais, empresas que utilizassem essa energia poderiam pagar menos, ou seja, poderiam trabalhar da mesma forma, mas gastando menos. O engenheiro também teria uma área de trabalho mais abrangente, já que na construção desses parques ou na implementação dessas torres, desse tipo de tecnologia, eles podem trabalhar em diversas áreas, como eu vou abordar um pouco mais à frente. Teria também a aquisição de mais projetos, já que como o projeto ficaria mais barato, eles poderiam ser mais flexibilizados ou poderia ser adicionado ou simplesmente o preço poderia diminuir, para que assim pudéssemos adquirir mais clientes, além também da aquisição dos projetos dos próprios parques. Temos também a preservação da natureza, algo que é de extrema importância, tem sido cada vez mais requisitado e a tendência é que provavelmente se torne norma com o passar do tempo. Temos também a diminuição dos custos, já que essa é uma energia mais barata, tanto para ser implementada quanto para ser utilizada. Não é à toa que o próprio artigo cita que o governo tem incentivado a construção desses parques, não só pelo que aconteceu das crises hídricas, mas, por exemplo, como as nossas principais fontes são as hidrelétricas, no momento que elas baixam, é justamente nesse momento que os ventos têm sua maior intensidade. Então ela seria ideal para fazer essa complementação. Alguns artigos citam que, por exemplo, o potencial bruto da energia eólica seria 30 vezes o que é pedido de consumo no mundo. Ou seja, é um potencial muito alto. A gente sabe que na prática não dá para alcançar isso, mas se alcançasse pelo menos 10% desse potencial, já seria 4 vezes o que é consumido pelo mundo, seria muita coisa. A gente sabe que o potencial instalado hoje não chega a isso, mas esses números servem para que a gente perceba que é uma área que pode ser muito explorada, muito utilizada e que tem grande potencial. Além de que, utilizando essa fonte, que é uma fonte limpa, responsável, barata, mais prática, a gente está tendo um trabalho mais, vamos dizer assim, mais responsável. O que é pedido não é de todo trabalhador. Além também de maior acessibilidade, já que esse é um tipo de tecnologia que vem evoluindo com o passar do tempo. E além disso, ele tem mais fácil implementação e tem bons resultados. Agora, além de tudo isso que eu citei, tem os trabalhos que o engenheiro civil pode fazer nesse tipo de tecnologia. Já que, por exemplo, ele vai ter que trabalhar com terraplanagem na hora de passar, por exemplo, com caminhões, de fazer todo o trabalho. Ele vai trabalhar, por exemplo, na própria, vamos dizer assim, no planejamento da obra. Ele vai trabalhar na construção dos locais que controlam essas torres. Ele vai, por exemplo, trabalhar na fundação dessa torre, que precisa ser bem planejada, já que alguns lugares são muito arenosos, e essa torre tem que ser bem firme, porque algumas torres dessas, algumas não, todas são muito altas, tem torres que podem chegar a 100 metros, eu não sei se eu não me estiver enganado, essa pá pode chegar a mais de 40 metros, então é uma estrutura muito grande, muito pesada, e tem que ser extremamente bem feita. E existem até casos em que essa estrutura não é feita nem de aço, mas de concreto.
Então, é um trabalho a mais que o engenheiro pode estar fazendo, é um trabalho que tem que ser bem feito, bem planejado, que pode agregar muito, tanto para o profissional quanto para a própria área da engenharia civil. Além das estradas que vão chegar até esses locais, além também de preparar as valas para passar os cabos, entre diversos assuntos. A gente percebe que o artigo ele mostra tipo uma tecnologia nova, inovadora, com grande potencial, que está sendo explorada, que mostra bons resultados, que se encaixa bem tanto no perfil, hoje em dia, no perfil de uma fonte complementar, quanto talvez no futuro se mostre uma fonte também, mais uma fonte também segura para fornecer energia, já que cada vez a população aumenta mais, a gente tem a necessidade de conseguir novas formas, e se elas forem renováveis e afetarem menos a natureza, melhor ainda. Além de que também ele nos dá uma orientação de quais seriam os melhores locais para que a gente pudesse trabalhar com esse tipo de tecnologia, onde se teria a maior incidência de vento, que seria, por exemplo, a região Nordeste. A região Sul também é muito citada, em alguns casos a região Norte. Na realidade, isso varia um pouco e tem que ser refeito esse estudo com o passar do tempo. Mas isso aí eu achei muito interessante, porque você vai trabalhar com uma tecnologia nova que vai ter grande impacto na sociedade, vai ter impacto econômico, social, um impacto acadêmico, já que são gerados vários estudos para aperfeiçoar esse tipo de tecnologia, para criar pares, que são aquelas hélices que giram, mais eficientes, para, por exemplo, ter uma maior produção, um maior aproveitamento. E tudo isso eu achei muito bom. Eu agradeço a todos, espero que tenham gostado e espero que tenha ficado claro que o nosso objetivo foi trazer uma tecnologia inovadora que a gente não tinha sido visto, pelo menos pelos nossos colegas, não tinha sido muito comentado. Escolheram outros temas interessantíssimos, mas que esse tema nos mostra ter um bom futuro, além de ser um campo promissor, tanto para a engenharia quanto também para oferecer algo importante à sociedade, à natureza e ao meio acadêmico. Obrigado.